Futebol no Arraial. Os anos passam e com eles os meninos tornam-se moços. Alice, filha mais velha de Joaquim e Palmira, enamorou-se de um rapaz do lugar e preparou-se para o casamento. Era o rapaz filho de um fazendeiro residente na Bocaina e amigo da família. Joaquim, satisfeito com a escolha da filha, não escondia a felicidade que a futura união lhe proporcionava. Palmira, mais reservada, procurava demonstrar à filha a responsabilidade do casamento. Chegou mesmo a dizer ao futuro genro os dons e os defeitos da filha. "Tem ela tudo para ser uma boa dona de casa", disse Palmira, "mas é ainda muito nova e muito tem que aprender. Mas vai ter que dispensar muita paciência à mesma." Dimas era seu nome. Odílio Pinto era o seu pai. Pessoa de bem e trabalhadora. Com o esforço de seus braços, conseguiu ser dono de terras onde criava e recriava gado. O casamento foi realizado no amanhece. No dia do matrimônio, tudo foi adrede preparado e para a cerimônia foram convidados todos os amigos da família. Não foi necessário carro para transportar os noivos, pois a casa onde se encontravam hospedados situava na Praça da Capela. Para celebrar o casamento veio um padre de Araguari, trazendo com ele um seminarista que se encontrava em passeio pelo Brasil e procurava documentar com uma câmera especial todos os costumes do interior, para serem mostrados no seu país. Durante as filmagens, os irmãos menores dos noivos faziam pose, esquecendo a condição de caipira que aparentavam. Sebastião e Homero usavam terno de brim branco, com gravata e tudo. Já os irmãos do noivo trajavam roupas melhores, pois eram mais afortunados. Depois da celebração, a recepção na casa de João Marques, tio da noiva, teve mesa farta, com muito doce fabricado pela prima Isolina, que sabia preparar festas daquela natureza. Só não teve bebida alcoólica, por não ser costume na região naqueles tempos. A única coisa que desagradou a família foi a cena que a prima Isolina fez na hora de servir aos convidados, se desmanchando em choro, sem saber se era por alegria de ver o casamento da prima ou se era de saudades do seu marido Abner, de quem havia se separado há algum tempo. Mas, fora isso, tudo terminou bem. A capela, nesse tempo, exibia sua bela torre central, ladeada de outras duas menores, que eram um símbolo da fé dos moradores dos amanhecenses. Na sua frente, duas guarirobas balançavam alegremente suas folhas, como se cumprimentassem todos os presentes. Essas torres foram mais tarde demolidas, sob o argumento de que não ofereciam segurança e não possuir a comunidade meios para recuperá-las, motivos que não justificavam o outro crime cometido contra a história do Arraial, pois recursos é o que não faltavam quando procurados. O tempo continua na sua trajetória, transformando os meninos em moços e esses em velhos, e a família de Joaquim e Palmira agora contava com 14 filhos, que requeriam um ensino melhor para os mais novos, já que os mais velhos aprenderam como Deus quis, ali mesmo na zona rural. O meio encontrado por Joaquim foi transferir a residência para o Arraial, e dali continuar explorando as culturas que mantinha na fazenda. Se é que podem chamar de fazenda
alguns hectares de terra de boa qualidade. Na verdade, os trabalhos desenvolvidos na lavoura ficaram a cargo dos filhos ainda solteiros, que eram o braço direito de Joaquim, e durante o tempo em que procurava Joaquim instruir os filhos mais novos, Sebastião e Homero, sustentaram, sem solução de continuidade, todos esses trabalhos sem qualquer reclamação. O futebol continuava a ser o esporte preferido do povo de Amanhece. Inscreveram-se até na Liga Amadora de Futebol em Araguari para a participação dos torneios regionais. Na Bocaina também foi criado um time e logo ficou famoso, adquiriu fama pelas peculiaridades de seus jogadores, dos quais 5 eram filhos de Odílio Pinto. Esses moços eram pessoas de bem, porém sem muito diálogo quando jogavam. Num certo domingo, quando disputavam a partida com o time de Araguari, aconteceu uma cena típica de cinema. O campo tinha sido construído numa das invernadas da fazenda de Odílio Pinto, onde havia algumas casas e até uma vendinha para atender as pessoas que ali ocorressem. No meio do jogo, um lance não agrada a um dos 5 irmãos, e o mais afoito deles partiu logo para a ignorância, conseguindo não sei como um canivete, e com ele foi em cima dos jogadores, nessas alturas, indefeso. Percebendo a confusão, os demais irmãos se aproximaram, pois mexer com um deles era o mesmo que mexer com uma caixa de marimbondos. Sentindo-se acuado, o jogador correu, e atrás dele, os 5 irmãos, e logo em seguida, todos os jogadores, acompanhados da plateia, que assistia ao espetáculo com o juiz em último lugar, correndo e tocando o apito como se quisessem colocar ordem na confusão. Não fosse um morador para acolher o pobre jogador, teria ficado este em maus lençóis. Mesmo conhecendo a fama de brigadores dos jogadores que formavam o time da Bocaina, os responsáveis pelo time de Amanhece combinaram um jogo com o primeiro, o qual seria realizado no domingo como os demais. No dia marcado, lá estava o time da Bocaina pronto a enfrentar o Amanhece, que, por tradição, sempre foi um time de respeito. Os Odílios estavam todos, inclusive o pai, na condição de espectador. O Amanhece contava com todo o seu time e entre os seus jogadores estavam os filhos do Lazico, velho apaixonado por futebol, e que dava força para manter o time em pé. Lazico, entretanto, como o Odílio, apenas assistia a partida, pois sua fase de jogador já havia passado há alguns anos. Tudo preparado, começa a partida. O campo, a essas alturas, estava apinhado de pessoas em seus arredores. Para times que disputavam a segunda divisão do regional, o jogo até era interessante e agradava os espectadores. O Amanhece já demonstrava superioridade e ao fato não estava agradando aos Odílios, e logo começaram a descer a botina. Num determinado lance, o juiz apitou anotando a falta cometida pelos bocaineiros, e o impasse foi criado. É que, com a falta de cometida, teriam marcado um gol, e queriam que o mesmo fosse confirmado contra a vontade dos aguerridos amanhecenses. Osmundo, filho do Lazico, dizia: "Foi falta sim, e o gol não pode valer." Dimas, um dos filhos de Odílio, chega de punho cerrado frente a Osmundo e, a toda voz, grita: "Não pode! Por quê, rapazinho? Foi gol sim e tem que valer." Pra que Dimas fez isso? Seu gesto foi suficiente para receber do Osmundo um safanão e estava formada a confusão. É tapa daqui, soco dali, todos que queriam participar da bagunça então formada. Só minutos depois é que conseguiram acalmar os ânimos, mas a essas alturas o jogo já dava para continuar e a partida foi encerrada para continuar numa outra oportunidade. Os jogadores começaram a se afastar em grupo, pois anunciava nova confusão, que teve início logo que deixaram o campo.
é que os odílios não estavam satisfeitos com o resultado, ainda voltavam e ainda esperavam convalidá-lo. Queriam por todos os meios levar a vitória para baixo da serra. Com a retomada da confusão, Lazique e Odílio, que até então apenas assistiam, acabaram por se engalfinhar na briga. Lazico, mais comedido, aproximava-se de Odílio e o conclama a separar a briga. Odílio, nossos filhos estão brigando, vamos separá-los? Até você, seu velho careca, quer se intrometer? Disse empurrando o apaziguador, que caiu de costas e já levantou dando tapas. Agora eram todos das famílias de Odílio e Lazico envolvidos na confusão. Opa, todos não. Faltou participar o filho menor de Odílio, nessa época ainda quase criança. Dizem que quase apanhou quando chegou em casa mais tarde pela sua não participação. Felizmente, também amanhece, briga em futebol fica no campo e, apesar de ter ultrapassado esses limites, ficou por isso mesmo, porém a partida nunca foi terminada por medida de precaução. E aqui terminamos mais um capítulo de Amanhece, falando de futebol. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para que o YouTube te avise sempre que chegar vídeo novo. De vocês eu me despeço, fiquem com Deus, forte abraço e até a próxima!